Estamos aqui em mais um episódio de Conversa Mesa comigo, Fernanda Farias. Antes de eu apresentar a convidada, eu vou fazer a chamada para inscrição, que meu marido está me ameaçando de largar de mim já por causa dessa inscrição. Meu Deus. É que ele é paciencioso, ele tá me aguentando, coitado, porque toda vez eu esqueço. Então, gente, eu queria chamar vocês para fazer a inscrição. Estamos aí com a meta de 1.000 inscritos. Falta um pouquinho, é você que tá faltando. Então, clica aí, não te custa nada. Clica, se inscreva no canal, porque daí você vai ficar por dentro de todos os convidados que vão vir aqui. E, ó, a produção tem uns convidados bons pra vir, hein? É o Dourado. De onde mais? Dourados. E Viema de novo. Rapaz, esse podcast tá ficando chique, hein, amiga? Agora eu vou apresentar a Vanessa pra vocês. Hoje estamos. O Bruno falou assim: por que você. Hoje você tá falando com Thaís? Quem que é Thaís? Eu falei: é dois nomes, né? Que Dois você nomes. Thaís, Vanessa. E nenhum combina com o outro, né? É Vanessa Thaís. É de trás pra frente. É, todo mundo fala de trás pra frente. Fala Thaís Vanessa, mas é Vanessa Thaís. Eu lembro de você só de Thaís, dessa época emo. Na verdade, você vai falar dessa época sua não. aqui? Na verdade, a maioria me chama de Thaís. A família do meu marido mesmo é só Thaís. A família da minha mãe me chama de Vanessa. Mas assim, não tenho preferência também, não. É os dois, né? É, os dois é meu nome, faz parte. Antes da gente desenrolar esse bate-papo aqui, que é uma conversa que acho que é muito essencial, muito importante, né? Vamos falar das pessoas que acreditam no nosso projeto. A Folic Transplante Capilar, para você... A gente fala transplante capilar, gente, mas hoje a Folic não é mais só sobre isso. Lógico, tem o tratamento capilar. Não é só transplante para homem, para mulher também, Thaís. Desde tratamento, às vezes está com aquela queda de cabelo, a descamação, tudo eles fazem. E uma parte muito legal agora, que a doutora Débora e o doutor Carlos, eles estão com parte de harmonização corporal e facial, amiga. Eu já tô indo lá, que eu não sou besta, né? Eu vi. Tô indo lá fazer... tô fazendo o tratamento da parte hormonal com o Dr. Carlos. Mas falei pra ele que se esses meus pneus... Eles estão jurados, meus pneuzinhos, tá? Se não sair até final do ano, eu vou fazer a lipo-fracionada. Aonde eu vou arrumar dinheiro? Deus proverá, mas eu irei fazer, tá? Então, se você precisar, você também vai lá. Tá. Aí é aquelas lipozinhas que não precisa nem internar, amiga. Foi isso aí mesmo que eu vi, então, que ele fez. Então, vamos lá, vamos fazer se o cross não tirar nossas gorduras, nós vamos lá nele. Vamos ter solução, não vamos desesperar, não. Gente, eu tô com um patrocinador aqui que era meu sonho. New Parse, cara. Gente, nossa internet aqui é da New Parse, na minha casa da New Parse, na minha sogra da New Parse, olha, minha família aderiu ao New Parse. E nós temos essa parceria com eles há muito tempo já. E aí, sabe, falei, vou ir atrás, vou lá conversar com a Lília. E deu super certo, gente. Então, hoje a New Parse está com a gente. No próximo podcast, né, produção? Vai ter aí uma surpresa, que vai ter uns brindes, que agora eles estão começando com as promoções bem top lá na New Parse. Então, na próxima vez já vai ter uns brindes aqui para mim apresentar para vocês. Quem fechar plano lá vai ganhar garrafa, caneta, ó, tá bem top. E depois, no próximo podcast, a produção vai participar, né, produção, do próximo podcast? Né? Então, e a produção vai falar de todos os benefícios da New Parse, porque ele que entende de download, do que mais? Upload. E ele vai falar com excelência do negócio, tá bom? Mas se vocês precisarem da internet, talvez não tá contente com a tua, New Parse. Gente, tô com a New Parse, já tenho o quê? Lá em casa, amor? 5 anos? 5 anos já, né? Por aí. Enfim. Produção, me lembra demais? Água na boca. Como que eu vou te esquecer, amiga? Pizza. Mica, hoje eu vou pagar uma pizza pra você, tá bom? Vamos pedir uma pizza hoje, você merece. Trabalhou o dia inteiro, né? Tá pedir cansada. Lá. Vou pedir lá do nosso amigo Fabrício, lá do Água na Boca. Você já provou a pizza de lá? Já. Gosta? Maravilhosa. Amigo. O Bruno apaixonou pela de abacaxi. Massa fininha. E levinha, não leve, pesa. isso que eu ia falar. E outra coisa, que daí a gente tava evitando comer pizza. Agora fechamos a parceria com o Fabrício, o Bruno quer comer pizza todo dia. Aí, sábado passado, a Bruna, Fer, vamos lá pra sua casa comer pizza? Eu falei, pede lá na Água na Boca. Eu falei, Falciane. Gente, então pede lá. Se você pede no aplicativo deles lá, você ganha brinde. Depois de um tanto lá, você ganha uma pizza. Então, entre em contato com ele e tira todas as suas dúvidas lá, tá bom? Suplementos, você tá treinando, você faz cross, que eu sei. Se precisar de suplemento, autoestima, suplemento. Tentando. Tô tentando. Até, inclusive, você me perguntou do pré-treino. Do pré-treino. Amiga, eu fui lá e tomei um pré-treino que é surreal. Tem que ir lá buscar. Eu preciso de um pré-treino bom.
cara, é muito gostoso. Porque geralmente você toma pré-treino, é ruim. Eu tenho muita dificuldade porque é muito doce, né? Alguns. E aí, a hora que chega no meu estômago, já tá. E, cara, e o bom do Marcelo é que eu não tava conseguindo adaptar pra tomar whey. Aí eu falei, Marcelo, não tô conseguindo. Ele foi lá, achou um perfeito. Eu tomei, cara, eu acabei. Foi a primeira lata que eu tomei tudo. Apesar que o Bruno quer tomar. Num treino quer tomar whey. Não entendo. Eu não consigo entender. O bom é que o porte físico dele, né? Não, ele pode magrinho, tomar. Ele pode tomar tudo. Não, amiga, ele pode tomar tudo. Ele toma whey com bolo de chocolate com pizza junto, em vez do refrigerante. Falei todo mundo, produção? Produção, se eu não falei, a culpa é sua, hein? Rapaz. Depois não adianta brigar. Que eu tô te perguntando. A sua oportunidade está agora. Bom, a gente marcou esse bate-papo, já era para ter acontecido há muito tempo, né? Só que acho que foi num momento bem especial. Sim. Né? Que esse episódio está saindo no dia 2 de abril. E seria o que nessa data? O dia da conscientização do autismo. Já não vai. Vamos guardar as lágrimas. Sim. A Thaís, né? Ela acho que fica bem sensível, porque você vive, né, o autismo na pele. Então, a gente tem também o Benjamin na nossa família, que é autista, né? E a gente fala assim, como que veio para ensinar? Sim. A gente, porque a minha tia manda as evoluções dele pra gente no grupo de família, vai postando, compartilhando. Cara, como que ele ensina a gente todos os dias, né? Todos os dias. Eles não aprendem nada com a gente, né, menino? Porque eles vieram pra ensinar. Eu vejo o seu menino lá, você posta o stories dele todo dia, né? Todo dia, sempre procuro. Não, antigamente eu postava com mais frequência, até sobre o assunto. Mas de um tempo pra cá eu posto toda semana, mas não assim, diariamente. Até porque tem dias que ele não quer que grave ele. Então, assim, ele faz várias coisas. O momento dele. Sim, aí ele fala, mamãe, não quero que filma. Daí eu não filme, eu respeito. Mas quando ele quer gravar, daí eu gravo. E todo dia é um aprendizado com ele, né, Todo Vanessa? dia. Como que foi o diagnóstico dele, Vanessa? Por mais que as pessoas achem que foi fácil, né? Porque eu sempre falo, então a maioria das pessoas acham que foi bem tranquilo, e não foi. Foi muito difícil. Eu nem sei se eu posso me referir ao sentimento, mas o sentimento de quando ele estava no pré-diagnóstico foi um sentimento de morte. Eu tinha a impressão de que tinham roubado meu filho e colocado uma outra criança no lugar. Porque eu não queria aceitar que ele não era perfeito e que ele não era normal. Olha só como que a falta de informação faz a gente errar tanto com pensamentos e ações. Porque, assim, falar que eu desconfiei que o José Antônio é autista, eu não desconfiei. Tanto que eu não sabia nada sobre o autismo. Eu não sabia absolutamente nada. As pessoas da minha família percebiam, né? A madrinha do José Antônio, que ela já tem uma experiência por ser professora. Sim. E a cunhada dela também, que é nossa prima. Elas entre si percebiam que o José Antônio tinha atraso. Eu percebia que o José Antônio tinha alguns atrasos, mas ele é prematuro. Então, eu sempre ligava tudo à prematuridade. Achava que era por conta Só que prematuro. quando ele se juntava com a priminha, que era 8 meses mais nova, eu via que ele era muito atrasado. O José Antônio não comia sozinho, o José Antônio ele não se socializava, ele tinha medo de barulho, liquidificador, secador de cabelo. Às vezes o cachorro latia muito alto, isso incomodava ele. Ele ainda não pedalava, o contato visual dele era extremamente pobre, né? Mas o que eu percebi na época é que ele girava muito em volta do próprio corpo, né? Do próprio eixo. Ele não atendia quando chamado. Eu lembro que meu marido chegava em casa e chamava ele parecia que era surdo. E às vezes eu falava, parece que ele tem problema de audição. Então, assim, para ele olhar, eu tinha que gritar, José Antônio, José Antônio. E na terceira vez ele olhava e já desviava. Então, assim, ele não mantinha o contato visual. Ele não gostava de abraço. Ele não gostava de abraço, ele não gostava de beijo. Na época que eu percebi era isso, mas tinha muitos outros
atraso por trás que eu não percebia, mas que a madrinha dele percebia. Só que ela não tinha coragem de chegar em mim e falar, porque como é que eu vou chegar em você e falar, olha, Fernanda, a sua filha, eu acho que ela tem isso. Então, assim, sempre que eu falava, o José Antônio não tá fazendo isso, mas a Valentina tá. Aí elas, por que você não leva ele no neuro, não sei o quê. E eu falo assim que as coisas sempre foram por Deus, porque eu nunca estudei sobre o autismo. Eu não sei nem se minha cunhada vai lembrar disso, mas uma vez na casa da minha sogra, eu perguntei para ela assim, Kelly, você acha que o José Antônio é autista? E ela olhou para mim e falou assim, olha, eu já achei que sim. Hoje eu acho que não. E naquele olha, eu falei bem assim, se ela falou que ela acha, então tem alguma coisa. E um tempo depois que isso foi acontecer, sabe? E aí em um almoço, a minha prima perguntou, e aí, você já procurou médico, já levou ele? Eu falei, não, por quê? Você acha que ele tem alguma coisa? E na mesma hora ela falou, sim, eu acho. Eu falei assim, você acha que ele tem o quê? Ela falou, eu acho que ele é autista por causa disso e disso e disso. Então, Aí assim, foi um choque pra você, né? nossa, parecia que o meu mundo tinha acabado ali. Eu fiquei com raiva. Eu chorei, assim, um mês. Eu não quis falar com ninguém, não quis falar com elas, assim. Quem viu o meu sofrimento foi meu marido, a minha mãe e a minha cunhada. Porque a minha cunhada, eu falei, Kelly, vem aqui, porque ela também entendia um pouco do assunto por ser professora, né? Então, assim, eu me apeguei muito nela. Mas eu falava que não, que não, que não. E a hora que eu olhava no espelho, eu falava, ele é. Só que eu não aceitava. Eu não aceitava. E isso foi um mês, eu chorando e eu pesquisando na internet o que era o autismo e eu só via, meu filho tem 5 anos e não fala. Meu filho tem 5 anos e não fala. Eu falei, meu Deus, o José Antônio nunca vai falar. E ele já falava algumas coisinhas, sabe? Então, mas como eu não entendia, eu falava, José Antônio não vai falar. E como? Se o meu maior sonho era ver ele falando, porque eu amo falar, eu amo conversar. Então eu falava, meu Deus, o José Antônio quando tiver com 3 anos... ele vai falar de tudo. E a frase maior que ele falava com 2 anos e 2 meses era bom dia. E o nome do cachorro. Então, assim, tinha algo errado, sabe? E aí, no Instagram, eu achei uma página e conversei com uma mãe. E as características que o José Antônio apresentavam eram as mesmas do filho dela e eles tinham a mesma idade. E ela falou... Isso, ele estava com quantos anos? Os 3? Não, 2 anos e... 2 anos e 4 meses. O José Antônio foi diagnosticado antes dos 3 anos. E você acha que isso ajudou muito ajudou na evolução muito dele? O que atrapalhou foi a pandemia. Se não fosse um ano de pandemia, ele tinha sido diagnosticado muito antes. Por mais que as características fossem assim, não fossem tão evidentes, mas com um bom profissional, ele tinha sido diagnosticado antes. Mas eu falo, as coisas aconteceram da forma que tinha que acontecer, né? E quando a gente começou a desconfiar, ele não estava nem na escola. Então, foi assim, em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, essa conversa aconteceu, esse ponto de interrogação foi colocado, e aí ele já ia começar no colégio na próxima semana, e eu fui na escola, eu conversei com a Vânia, assim... Eu falei, olha, tia, eu acho que ele tem isso, mas assim, eu tava naquela negação ainda. Você não tinha nem aceitado. Não. Porque eu acredito, porque quando aconteceu isso com o meu priminho, todo mundo via, né? Todo mundo mas via. ninguém tinha coragem de falar pra minha tia. É muito difícil. Então a gente via que ele não segurava as coisas pra comer, tal, esse contato visual também. E aí, comparando com as outras crianças, como eu já tinha, né, tido experiência de ter filha, minha irmã. Aí minha irmã ligou pra minha tia, falou assim, tia, se eu pagar, eu vou pagar, pra você nem precisar gastar nada. Deixa eu pagar pra senhora levar ele lá no neuro, leva ele. Ela falou, tá bom, vou levar. Aí chegou lá, teve diagnóstico. A minha tia, eu acho ele tinha que idade? Eu acho que deveria ser ter uns 2 e pouquinho também, pra 3. A minha tia, eu acho que ela deve ter, né, sofrido muito, a gente nunca conversou sobre, mas eu acho que meu tio sofreu muito mais, pra aceitar. Meu tio não queria aceitar, sabe? Acho que pra ele foi muito difícil. Só que hoje... É motivo de orgulho pro meu tio. Meu tio veste a camisa, ele vem aí, né, amor, com camiseta estampado do autismo, ele abraça as causas, ele estava como vereador, ele fazia causas, trabalhava, né, para isso, com causas sobre o autismo.
E aí hoje o Benjamin faz show, canta na igreja, porque ele não ia na igreja. Ele não ia, minha tia tinha que pagar alguém pra ficar com ele pra ela ir no culto. Hoje ele vai no culto. Eu sigo sua tia, vejo. Nossa, e a evolução dele. Então, eu me arrepio, gente. É muito lindo, porque às vezes é o que você falou. Veio um pastor esses dias, né, aqui. Só que não era no Conversa mesmo, era no da igreja, né? E aí a gente abordou, porque ele tem dois filhos autistas. Eu vi. E aí ele também tá no diagnóstico, fechando o diagnóstico dele, que pelo jeito ele também é. Só que na época dele era tratado como ignorância, né? As pessoas não entendiam. Meu sogro mesmo fala, Fernanda, eu acho que eu tenho autismo. Mas só que o pessoal, eu apanhava muito, porque a minha mãe achava que eu não queria prestar atenção, que eu não dava atenção pra isso, que eu não queria ouvir, que eu fazia as coisas de propósito. Sim. E como que a ignorância fez muitas pessoas sofrer, né, Thaís? E na época também não tinha profissional capacitado para diagnosticar, Fer. Esse é o maior problema. Até aqui, né, na Viraí mesmo, assim, a gente é escasso de profissional. As crianças que não têm plano de saúde, não têm condição, não faz o tratamento. E o que acontece depois dos 5 anos? Falo isso porque a médica do José Antônio fala, a criança de 1 ano até os 5 anos, ela tem a neuroplasticidade, então ela aprende, ela absorve mais, então é mais rápido para ela desenvolver. Depois dos 5 anos, vai desenvolver? Vai, mas vai ser de uma forma mais lenta. E essa informação eu também busquei na internet. Então, depois que eu conversei com a mãe do Gabriel, né, que é essa moça que as características eram muito parecidas, mesmo assim eu não me conformei. E aí eu conheci a Miriam, que ela é mãe do João Lucas, e o João Lucas estudou com o José Antônio na creche, e ele foi diagnosticado muito antes por ele ser nível 2. E ela sempre postava. E aí eu fui conversar com ela. Não tinha intimidade nenhuma com ela. Assim, eu conversei com tanta gente. O autismo, e é isso, né? As pessoas, é uma rede de apoio muito grande, né? E aí eu conversei com ela. E aí ela falou bem assim pra mim. Eu falo que eu acho que todo mundo tinha que ter a coragem de falar a coragem que a Miriam teve. Porque ela falou pra mim, Thaís, um pedaço de papel não vai determinar o que o José Antônio vai ser. O José Antônio não está acima do autismo e o laudo não está acima dele. Se você, que é mãe dele, não ajudar ele agora, quem vai ajudar ele? E isso ficou martelando na minha cabeça, sabe? Então aí ele foi para a escola, eu conversei com a diretora falou que ia pedir para a psicóloga avaliar, e foi assim, 15 dias a psicóloga me chamou. Olha, o José Antônio tem atraso de fala, você encaminha ele para fono? Encaminhei para fono. A fono falou, encaminha para o neuro. Eu levei ele no neuro a primeira vez, ele tinha acabado de entrar na escola, o neuro falou, olha, prematuro, um ano sem escola, não posso diagnosticar. Naquele momento ele falou tudo que eu queria ouvir. Ele tem características, mas ele não tem critério. Então, assim, volta daqui 6 meses. E aí eu falei, mas e o que eu faço nesses 6 meses? Ele falou, continua fazendo o que você está fazendo. E aí eu tive essa conversa com a Miriam, e aí eu falei pro Matheus, eu não posso esperar 6 meses. E aí as profissionais que atendiam ele, que não era na clínica que ele faz o tratamento hoje, na Superar, uma falou que não ia mais atender aquela área, que ela ia partir para outra área, mas que a Superar ia vir para Naviraí, se eu não queria o contato. E eu falei, não, é claro que eu quero. Ela me deu o contato, eu marquei a avaliação, e aí ali na avaliação a Dani me deu indicação de médica, e eu levei ela na médica. Só que daí quando eu levei ele no médico, eu já fui com uma outra visão, né? Eu falei, não, agora eu quero descobrir, porque eu preciso descobrir, porque a dúvida, assim, uma hora eu olhava para ele e falava, não, ele não é autista. E outra hora eu olhava e eu só enxergava o autismo nele. Eu falava, não, eu preciso descobrir. Então, quando eu fui, né, na doutora Patrícia, eu lembro que eu escrevi tudo num papel e eu cheguei lá, ela falou assim, o que ele tem? Eu arranquei o papel do bolso, falei, ele tem isso, 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 e eu tenho certeza que ele é autista. Aí ela ficou olhando assim pra mim, ela falou assim, você é professora? Eu falei, não, eu sou uma mãe desesperada. E assim, na primeira consulta, ela já fechou o diagnóstico, e aí ele já tinha evoluído muito, né? Mas eu acredito que se eu tivesse levado ele nela primeiro, ela teria fechado da mesma maneira. Mas, assim, ela me animou, ela me mostrou que tinha solução. Não tem cura porque não é doença, mas com o tratamento ele iria evoluir, e tudo que eu queria era que o José Antônio fosse uma criança funcional, que ele fosse independente. Eu não queria, olha, eu não quero que essa caneca seja igual a essa, eu não queria que meu filho fosse igual a nenhuma outra criança. Não quero, eu quero que ele seja independente. Então eu falo, eu crio ele hoje
pro mundo, porque eu quero que ele cresça, eu quero que ele tenha família, eu quero que ele faça faculdade. Então é isso, eu não coloco o autismo acima dele. A Bruna falou muito isso pra mim. Ela fala, Fernanda, o José, é José, né? Ele faz tudo. Sim. Ele faz tudo sozinho, ele se vira. E a Vanessa cobra dele como uma criança que não tivesse autismo. Sim. Trata ele, lógico, né? Ele tem as limitações dele, como qualquer outra criança. Sim, mas ela impõe nele e deixa ele super independente. E dá pra ver uma evolução nele, né? Sim, e até na escola eu falo, eu não quero que ele seja tratado com diferença, porque ele não é diferente. Ele não é diferente. E aí, depois de um tempo, eu percebi, porque eu falava, eu quero o meu filho perfeito, mas ele é perfeito para mim. Sim. Então, assim, por que eu questionava tanto ele ser uma criança normal? Mas o que é ser normal? Você acha que o seu maior medo era a forma que as pessoas iriam tratar ele? Não? O meu maior medo hoje, que é o que eu sempre falo, que eu sei que o José Antônio vai sofrer preconceito, né? Inclusive, aconteceu um episódio não faz muito tempo. Então, assim, eu tenho medo dele sofrer. Graças a Deus, eu nunca liguei para o que as pessoas fossem pensar. Tanto que quando eu descobri que o José Antônio era autista, a primeira coisa que eu fiz foi contar para todo mundo. Porque eu não queria ninguém me olhando assim, eu não queria, sabe? Então, eu já joguei no ventilador e contei para todo mundo. Alguns não querem contar, beleza. A médica do José Antônio falou, olha, tem gente que não gosta de contar, não quer falar. Não se sente à vontade, então, coloca né? outro nome. Ele tem bananinha. Se não quiser falar, também não tem por que falar para várias pessoas, mas em determinado momento você vai precisar falar. Numa fila preferencial, às vezes as pessoas vão questionar se ele não tiver identificado. Aqui na Virei eu não tenho esse problema. Mas se for em outro lugar, né, eu tenho que falar. Mas falar assim, eu tive o cuidado de tirar um período da tarde para conversar com o meu sogro e a minha sogra, o que era o autismo, quando eu já tinha um pouquinho de noção. E como foi a reação da família, A Thaís? minha sogra falou que já percebia que ele era diferente, porque ela que cuidava dele, né? O meu sogro, por não entender, falou, será? Mas assim, também nunca questionou. A minha mãe teve um dia que falou, ele não tem nada. E eu lembro que o José Antônio, eu vi um vídeo dele na escola, todas as crianças indo lavar a mão. E só ele não conseguiu. Eu falei, mãe, o José Antônio não sabe lavar as mãos sozinho. Você acha que é normal? E aí, assim, aceitaram. Hoje, graças a Deus, não tenho problema mais com isso, mas assim, foi um processo que às vezes eu falo até que para mim, como mãe, não estou falando das outras pessoas, às vezes mães também reagem diferente, mas para mim foi um processo de luto, porque eu tive que morrer como mãe, aquela mãe antiga teve que morrer para nascer outra, eu tive que me reinventar como pessoa, eu amadureci, então assim, o autismo ele me mudou de várias formas, e eu não estou falando isso para romantizar o autismo, longe disso, porque eu sei que é muito cruel para muitas famílias. Mas eu estou falando assim, que para mim, ele me mudou de uma forma positiva, de uma forma como pessoa, de uma forma como mãe. Mas a gente tem que entender, porque quem não entende nunca vai aceitar. Nunca. E o Matheus dentro de todo esse cenário, como que... Porque ele, acho que ele deveria... Matheus, coitado. Ele deveria querer ser sua rocha, ao mesmo tempo o pai não entende muito. Ele tinha medo de me deixar sozinha, porque eu sofria tanto, eu acordava de madrugada chorando e eu falava, Matheus, o José Antônio não vai falar. E ele não sabia o que fazer. Ele falava, eu tenho medo de te deixar sozinha, eu tenho medo de sair para trabalhar e chegar aqui você ter feito uma besteira, porque eu tava assim, eu não conseguia trabalhar, Fernando, eu só chorava. Eu só chorava. Eu não conseguia cuidar dele, eu não conseguia cuidar da casa, eu não conseguia cuidar nada. Porque é o que você falou, é a falta de informação, né? Sim, e eu não tinha informação. E depois que eu fui ter. Então, quando eu tive a conversa com a mãe do Gabriel, quando eu tive a conversa com a Miriam, quando ele foi para a escola, quando eu conheci a Dani, que eu fui tendo informação, então foi tudo clareando para mim. Sabe, eu fui aprendendo. Só que mesmo assim... eu questionava muito Deus por que aquilo estava acontecendo com a minha família. Por que estava acontecendo comigo? Por que estava acontecendo com a minha família? E até que eu conheci um menino que tem síndrome de Down e ele na época tinha uma outra síndrome, ele tem uma outra síndrome, e ele não andava. E como eu vi ele sempre no colo,
eu achava que a mãe falava, nossa, a mãe é muito carinhosa, sempre carrega ele no colo. Eu não sabia que ele não andava. E eu estava na recepção da clínica e a irmã da Dani, que era a secretária na época, foi bem no começo. E ela sempre me via murmurando ali, por que isso está acontecendo, por quê? E eu sempre vivia nessa, só reclamava. E aí eu falei, Fabi, o que ele tem? Aí ela falou bem assim, ele tem isso, isso e isso. Falou que ele tinha paralisia, ela falou, você tá vendo o jeitinho que ele fica? Ele só fica assim. Aí eu falei, nossa, ela falou bem assim, por que você reclama tanto do seu filho? Aí eu falei assim, não sei. Daí ela falou bem assim, tá na hora de você parar de reclamar, Thaís. Porque o José Antônio, ele anda, o José Antônio, ele fala, o José Antônio, ele come sozinho e ele não faz nada disso. E eu nunca vi a mãe dele reclamando. E daí eu falei assim, Fabi, eu juro que eu nunca mais vou questionar Deus. E é aquele dia, a partir daquele dia, eu jurei que eu nunca mais iria questionar Deus. E assim, eu falei até no domingo para uma amiga minha. Eu queria ter a coragem que a Fabi teve para falar aquilo para uma pessoa assim, porque ela pegou num ponto que ela pode não saber, mas ela mudou a minha forma de pensar. Nunca mais eu questionei por quê, nunca mais. E você acha que essas pessoas, né? Eu acho, não, é certeza que Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, né? Vai abrindo portas, porque eu acho que é um momento que você se vê assim, para onde eu vou, Sim. Com quem que eu vou falar, o que eu vou fazer. Porque hoje está muito batendo nessa tecla sobre o autismo, a gente está tendo um pouco mais de informações. A gente vê muitos famosos, né, sendo diagnosticados. O Danilo Gentili foi diagnosticado agora, adulto. Então, as pessoas estão falando mais sobre, né? Porém, é aquilo. Eu só vou buscar informação se eu passar. Se eu não passar, eu não vou buscar informação. Né? Às vezes a maioria das pessoas que vão vir assistir vai ser pessoas que se identificam com a sua história, ou a outra pessoa que está passando por um diagnóstico também. E o que eu vejo, né, eu de fora, assim, lógico que eu não sei a sua dor, não sei o que é passar, né? Por isso eu acho que Deus dá um fardo assim, só que a gente pode carregar. Mas que você, cara, pelo menos hoje você tira de letra. Você faz muita coisa que eu não consigo fazer, do tipo, desde um bolinho, desde um pão, desde um negócio, desde uma carinha num bichinho. Cara, eu falo, é surreal, entendeu? E às vezes você nem sabe, mas você está impactando outras pessoas. E nem são mães de autista, né? São mães... Não vou falar de crianças normais, porque eles são normais. Crianças típicas. Eles são perfeitos, né? O pastor falou assim que, na verdade, eles lutam para se encaixar no nosso mundo, porque nós não conseguimos se encaixar no mundo deles, né? Sim, mas a minha revolta no domingo, em que o José Antônio sofreu preconceito com uma criança, foi porque aí o Matheus falou assim, mas também, às vezes, você não pode... O José Antônio não pode sair falando para todo mundo que ele é autista. E aí... a gente foi ligando as situações, eu imagino que ele tenha falado, porque em algum momento ele foi recluso de brincar. E eu acho que ele achou uma válvula de escape para ver se as crianças iriam acolher ele. Então, você imagina para mim como foi. E aí eu falei assim, tá, Matheus, mas... O José Antônio, ele tem que se esconder para ele se encaixar no mundo de todo mundo e os outros não pode. Não pode se encaixar no mundo dele? Como assim? E como que foi esse episódio que aconteceu, Thaís? Graças a Deus, Você consegue falar tranquilamente sobre? Graças a Deus, o José Antônio, ele não entendeu muito bem, assim, a gravidade da situação. Como eu peguei um pouco depois, porque, assim, eu não contei tudo no vídeo, porque na hora eu nem me liguei. Mas o José Antônio, quando a gente chegou no pesqueiro que ele foi brincar, demorou um pouco tempo. A minha cunhada chegou e ele perguntou bem assim pra mim, mamãe, que nível de autismo eu tenho? E aí a minha cunhada falou assim, ué, que pergunta é essa? Eu falei, às vezes ele viu em algum lugar, sei lá, porque eu tava mexendo no celular, e sempre aparece coisa de autismo pra mim. Eu falei, às vezes ele viu aqui. E daí depois passou um tempo, depois do almoço que ele foi brincar, que as crianças falaram que ele não poderia brincar no parque, a gente falou pra ele, não, você vai brincar sim, porque o parque é de todo mundo, o parque não é deles. E aí ele falou assim, tá bom, eu vou lá, vou dar um susto neles. E aí foi a hora que o meu marido foi, e o meu marido ouviu eles falando, vamos sair daqui porque ele é autista, corre do autista que o autista chegou. E aí o Matheus falou que eles não poderiam agir daquela forma. E aí eu vi que o Matheus não voltava, e eu vi que ele ficou parado.
E o José Antônio ficou parado do lado. Daí eu falei assim, não tá normal, tá acontecendo alguma coisa. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu vi ele falando que ele não podia fazer aquilo. Aí eu perguntei, previamente ele me explicou. Na hora, assim, eu vou falar como humana, né? E eu falei até para minhas amigas na academia. A minha vontade era de bater na criança, mas se eu fizesse isso, eu ia presa e eu ia estar me igualando a ela, né? Então, eu não podia, não tem como eu me igualar a uma criança de 8, 9 anos. Não existe isso. Então, eu respirei e falei pro José Antônio, vamos para lá. Eu falei, mas você não pode fazer isso. E aí o Matheus falou, você sabe o que é o autismo? Ele falou, na minha sala tem 3. Eu falei assim, você faz isso com todos? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei pro Matheus, coitada dessas crianças. Coitadas. Aí eu perguntei quem era a mãe, ele me mostrou assim, mas graças a Deus, acho que Deus me vendou, porque eu nem consegui enxergar quem era assim. E eu só falei pro Matheus, vamos sair daqui, porque não tem como. Aí o José Antônio, aí eu acho que ele viu que as crianças não queriam brincar com ele, ele quis chorar. Eu falei, filho, não chora, por favor. E você querendo chorar, né? Sim, eu falei, não chora não, vamos lá pescar. E a gente levou ele na beira do rio, desconversou, e aí a gente foi embora. E ele foi pra casa de um amiguinho. E ali eu chorei o resto da tarde. Porque eu não chorei na frente dele. Eu falei, eu não posso chorar na frente dele. Mas eu chorei o resto da tarde. Porque eu senti que eu não pude fazer nada. Porque eram crianças. O que eu ia fazer? O que a gente podia fazer, a gente fez ali na hora. Só que, assim, isso aí é um trabalho que tem que vir de casa. A escola faz o papel dela, né? Sim, mas os pais devem reforçar. Não só porque o José Antônio é autista, Fer, mas com crianças cadeirantes. Às vezes a criança não tem nada também, ela só não gosta que grita ou gosta de algum tipo de brincadeira, ou às vezes ela tem aparência diferente, assim, é muito baixinho ou muito gordinho. A gente tem que ensinar eles a respeitarem. E graças a Deus, na escola, o José Antônio nunca teve esse problema. Não só na escola, mas as crianças do convívio dele, que são de outras escolas também, convívio da família, graças a Deus, isso nunca tinha acontecido, nunca. Foi assim, e eu fiquei assustada porque eram 2 crianças. A maior devia ter uns 9, porque o outro não era muito maior. Eram crianças grandes, eu achei que era quase da idade dele. Não, o maior deveria ter uns 9. E o maior ergueu até a voz para falar com o meu marido, assim. Ai, mas a gente não quer que ele brinque aqui. Aí o meu marido só falou assim, olha o seu tamanho, olha o meu, você tem que respeitar os adultos. E ele ficou lá falando as coisas, só que como ele não tinha falado nada pro José Antônio, quem falou foi o menor, aí o Matheus falou com o menor, né? Mas foi uma situação bem chata, assim. Eu não consigo me imaginar uma situação dessa, porque eu sou muito explosiva. Eu também, não sei, e eu sempre falo, quando eu vejo vídeo na internet, eu não sei, a galera deve até ver, assim, quando eu vejo algum vídeo, eu pego uma mulher dessa, eu mato, eu perco meu réu primário, mas hoje eu falo, gente, eu não sei o que eu faria. Porque aconteceu e eu não fiz nada. Porque às vezes você chega ali, é um momento que você não está preparado. Não. Por mais que você se prepare, que nem você falou que você já imaginava que em algum momento iria acontecer. Mas chega naquele momento e você fala, não, eu não estava preparado para isso. Não estava preparada. Eu saí de lá assim. Eu falei com um primo meu primo falou assim, era mais fácil ele ter ido lá e ter dado 2 tapas na sua cara. Eu falei, exatamente. Porque filho, Vanessa, já dói muito na gente, quando fala de filho. Não mexe com a gente, mas não mexe com o filho da gente. O filho já é um ponto fraco muito grande, assim, sabe? A Ana, ela tem muito, a mais velha, né? Ela tem muito problema para fazer amizades. E eu vejo, assim, na igreja, às vezes, e aí esses tempos ela dá uma travadinha no R, ela troca a letra. E aí ela falou, mãe, será que é o jeito que eu falo, mãe? O que é, mãe? O que é que tem em mim que as pessoas... Eu falei, filha, aí na frente da escola, eu falei, Anabel, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo vai ter um negócio que eu não me agrado do meu tamanho. Todo mundo tem um problema, filha. Agora você não pode ficar enxergando problema, né? Você precisa se encaixar com as pessoas. Sim. Se as pessoas não querem andar com você, tudo bem, se afasta. Deus vai preparar as pessoas que vão andar com você. E aí, depois daquele dia, ela começou a melhorar, sabe? Mas é até do cabelo dela, né, amor? A gente teve problema dela ir pra escola só com o cabelo preso, que ela tinha vergonha do cabelo dela.
E para entrar na sala de aula, se ela chegava atrasada, nós tinha que catar ela no colo, levar no colo para sentar. Era uma luta. E aí eu falei assim, a gente, fui em Deus, né? Comecei a orar, falar com Deus. E aí um certo dia nós fomos num culto. Um culto normal. Chegou em casa, ela deveria ter uns 7 aninhos, né, Morana, naquela época. Aí sentamos na mesa, tava jantando. Ela falou, mãe, Deus falou comigo nesse culto. Aí eu falei, oxi. O que ele falou, filho? Ele falou que é pra mim me amar do jeito que eu sou. Que não é pra mim ter vergonha do meu cabelo. Que não é pra mim... Aí, naquela hora, você ainda fica assim, conversa de criança, né? No outro dia, amiga, eu cheguei em casa, ela tava com o cabelo assim, solto. Porque ela não sabia ainda. Hoje ela sabe definir tudo, não, ela tava que nem um leão. E foi pra escola. Depois daquele dia, nunca mais, né, amor? Hoje, ela não vai com o cabelo amarrado pra escola. É muito raro. Só se ela faz um penteado. Depois daquilo, Deus trabalhou nela, assim, sabe? De uma maneira. Mas é isso. Vou alisar meu cabelo porque as pessoas não aceitam meu cabelo cacheado. Vou emagrecer porque as pessoas não aceitam o gordo. Eu sou magra demais. A Mica mesmo deve sofrer um monte de bullying porque é magrinha e baixinha. E nós aqui querendo ser magra igual ela. E é exatamente isso que eu falei, Ana, o magro quer ser mais gordo, o gordo quer ser mais magro. Nunca ninguém tá contente. Mas eu imagino assim, e ela, né, não tem autismo, não tem alguma deficiência, mas mesmo assim, isso já me afetava muito, né? Doía muito em mim. Então eu consigo, assim, mensurar a sua dor, né? E, Thaís, assim, quais foram as barreiras mais difíceis, você acha, que você enfrentou desde o diagnóstico até hoje, assim? Que você fala, como que eu passei isso? Como que eu superei? Você acha que foi mais o diagnóstico mesmo ou teve outras partes? O diagnóstico e o plano de saúde. Porque, olha, eu tive muito problema no começo. Muito problema. E como eu não tinha informação, assim, o José Antônio, ele fazia as terapias, mas, assim, a gente tinha que pagar tudo. Era tudo muito caro. O plano de saúde não queria devolver. E, assim, eu tive que dar uma de doida. Teve um dia que eu liguei no plano de saúde e falei assim, eu acho que vocês pensam que o José... Que eu falei, quer saber? Hoje eu vou levar o José Antônio para fazer fono, porque ele não tá fazendo merda nenhuma. Eu falei, eu acho que vocês pensam isso. Então, assim, tive que fazer denúncia na ANS. Inclusive, quem não sabe, prazo para reembolso, 30 dias. Deu 30 dias o plano de saúde, não devolveu o dinheiro, abre uma denúncia na ANS que eles são multados. E eles têm que devolver o dinheiro. Então, tudo isso eu fui descobrindo depois. Hoje eu não tenho problema nenhum mais com isso. Mas, assim, a aceitação e depois lidar com a demanda das terapias foi muito difícil. Mas hoje ele já está mais... leve também em questão da carga horária das terapias, então reduziu bastante, porque o José Antônio ele começou muito cedo, então isso também foi crucial, porque antes de fechar o diagnóstico, ele já estava na intervenção. Então, com a intervenção, a gente só direcionou, né, as terapias corretas, mas o José Antônio, com 2 anos e 3 meses, ele já fazia terapia. Assim, a escola encaminhou para fono, já começou fono, psicóloga, psicopedagoga, e daí depois já mudou fono, TO, psicólogo, e daí a gente foi adaptando, sabe? Mas quando ele fechou o diagnóstico de fato, ele já estava mais de 4 meses na intervenção. Pode parecer pouco, mas assim, foi absurdamente importante. Intervalo, questão de 1 mês, 2 meses já dá diferença, né? 1 mês que ele estava na escola, ele voltou falando, ele falava assim, umas 50 palavras a mais. Foi impressionante. Impressionante. Então, eu falo assim, que a intervenção precoce ela é muito importante, porque na época do diagnóstico, quando o José Antônio tinha 2 anos e meio, a médica falava bem assim, olha, eu tenho dúvida. Eu nem deveria te falar isso, mas eu tenho dúvida se ele é ou não autista. Mas hoje eu prefiro dar o diagnóstico dele e ele voltar aqui com 5 anos e eu falar, olha mãe, eu me enganei, realmente era só um atraso, ele não é autista, do que eu te falar, eu acho que é só um atraso, e você parar o tratamento e você voltar aqui com 5 anos e eu falar, olha mãe, eu me enganei, ele é autista. E ela falou assim, então continua fazendo do jeito que você está fazendo e vai dar certo. E foi assim, toda consulta tinha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, Aí toda consulta eu ficava meio assim, meu Deus, quanta coisa. E na nossa última consulta, em novembro, eu saí de lá chorando de felicidade, porque ela falou, lembra a nossa primeira consulta que eu falei que eu queria? Era exatamente isso. Era exatamente isso que eu queria no José Antônio. Ele funcional, ele conversando, ele dialogando, ele interagindo, ele sendo independente.
E aí a gente saiu de lá assim, adiante, foi muito bom. E como que foi sua adaptação nesse tempo? Thaís, trabalho, conciliar a casa, Olha, as terapias. o meu trabalho é abençoado. Porque, assim, eu comecei a trabalhar lá, o José Antônio tinha 6 meses. Então, já era um bebê, já demandava. Com 15 dias que eu tinha começado a trabalhar, o José Antônio pegou pneumonia. E aí ele ficou internado. E eu lembro que eu fui morrendo de medo falar pro meu patrão assim, Leandro, eu preciso levar o José Antônio no hospital, que ele tá passando mal, mas eu vou e volto. Aí ele olhou para mim e falou assim, você vai levar ele e você só vai voltar aqui o dia que ele melhorar. Ai, amor! Ai, que lindo! Obrigada! Eu te amo muito. Muito, 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 muito. Você viu, filha, a surpresa que nós fez? Te amo. Também te amo. Ai, que lindo. Todo mundo chorando agora. Obrigada, meu amor. Você que A fez mamãe isso pra sua amou. mãe. Vem aqui do lado, senta no colo da mamãe pra você Senta aparecer na aqui. câmera. Foi surpresa, né? Você que arrumou tudo, surpresa da Você sua mãe? arrumou uma surpresa pra mamãe? Sim. Ai, eu amei. O que você fez de surpresa? O que tem aí dentro? Então, aqui dentro tem uma caixa de aqui dentro tem uma caixa de bombom. E é minha? Hum. Você vai querer? Eu falo, vamos dividir, né? A gente vai dividir? Então tá. Mas Quem que organizou a surpresa? Foi você ou o papai? Nós dois. Ei, vocês dois. e você não contou pra sua mãe, José? Ele não conta? Pensa numa pessoa boa pra guardar segredo desse garoto. Apresentação de Dia das Mães, acho que já estão planejando. Ele já falou, mas eu não posso contar, porque é segredo. É. Abre lá e divide. Pede pro papai Todo te parceiro. ajudar. Ó, fala pra ela que tá escrito obrigado por tudo que ela é por nós. Tinha outras coisas, né? Mas a gente Ah, escolheu meu essa por causa amor, disso. de nada, meu anjo. Aqui tá escrito obrigado por tudo. De nada, lindo. Eu falei com o Matheus, já organizamos essa surpresa pra Ai, você. que lindo, Porque obrigada. eu acho que o Matheus falou, né, no telefone que... Ele falou, vou me emocionar lá, Fer, né? Porque ele sabe, né, a guerreira que você é, tudo que você é. E que através desse gesto aí, todas mães, né, possam se sentir acolhida, abraçada também. Ai, que Qual que é o seu preferido? Deixa eu ver. Então, eu gosto bastante desse daqui. O mais gostoso é... aí sabe qual que ele gosta de dar pra mim? Isso aqui, ó. Star. Ai, eu amo esse daqui. Esse daqui é muito bom. Qual que é o preconceito contra esse? Ai, o Lolô não é dessa caixa, né? Não. O Lolô é só esses aí que eles querem me dar. Não, lá em casa é os que sobram também pra mim. Vai lá, senta lá com o papai. Senta, amor. Ele tá impressionado com as Tá coisas. vendo só quantas coisas? Você quer ficar aqui no meu colo? O que você fez na escola hoje? Fala aí no microfone aí pro pessoal. Um monte de gente vai te ver agora. Conta aqui o que você fez na escola hoje. Tem muitas coisas que eu vou falar pra vocês. Ah. Eu também. Senta ele Eu no seu também colinho que ele tenho um aparece canal lá do na câmera. YouTube. Eita! Fala já aí quer no se microfone. promover. Qual que é o seu canal no YouTube? Então, daqui um dia eu vou ter também um outro canal. O que você faz no canal no YouTube que você tem hoje? Não estraga, não. Eu faço alguns vídeos fazendo algumas coisas. Eu fiquei sabendo que você gosta de dinossauro, é verdade? Aham. Fala o nome de 3 dinossauros aí, vamos ver se você sabe O mesmo. Pterodactyl, que é o meu preferido. E é considerado como não um dinossauro. Então é um dinossauro e não é um dinossauro? E os outros dois? Também tem o T-Rex, que é do Cretáceo. Todo mundo sabe que é aquele com o braço pequeno. E qual que é o outro? Um bem pequeno, o Velociraptor. Ele, basicamente, em 1993, no filme, ele tinha
Ele era médio, mas na verdade ele tinha pena e também Ele sabe tudo. era pequeno. Que menino Parente de inteligente. galinha? Hã? Tem pena? E ele é igual, e ele era do tamanho de um peru moderno. O que você acha da mamãe? Você gosta da mamãe? O que a mamãe faz que você mais gosta? Ela, Comida, fala. Eu não compro. Ah, ela Hã? compra tudo que eu quero. Brinquedo, comida. Sincerão, ele. eu sou um banco. É, José? E você mais gosta da sua mãe? Eu vi que ela faz um monte de lanche pra você levar pra escola, é verdade? É. Qual que é o lanche mais gostoso que ela faz? Eu vi que ela faz enroladinho de salsicha, Esse é o mais gostoso. um pão com a carinha de urso, é verdade? Esse dia ela fez um urso com zóio vermelho. Você não ficou com medo, não? Foi, não? Não, porque na verdade aqueles eles eram confetes vermelhos. E você comeu ele, confete, tudinho? Eita, onde você estuda? No colégio na Viraí. Você gosta de estudar lá? Uhum. E os amigos? Eita. E também eu vou falar sobre eu. Eu vou falar sobre eu, pode falar sobre você. Tá. Como que é seu Então, nome? Se apresenta aí pro Meu pessoal. nome é José Antônio e eu sou autismo. Você é autismo? Você tem autismo? É. Eu tenho autismo e eu não gosto de barulho alto. Eu também gosto muito de desenhar e também eu gosto de brincar com os amigos e também De dinossauro. E do Super Mario? E de massinha? Que mais? E de historinha com a mamãe, né? Gosto de ler bastante. E de comprar, pelo jeito, né? Ah, eu e ele é o rei da Shopee. E o pai, onde fica nessas compras? O pai só financia, fala. o meu pai só financia. Agora nós vamos terminar a Vai lá, conversa com a papai. mamãe, tá bom? Tá, vai lá. Leva a caixa de chocolate lá. Vê se a tia Fer não quer. Oferece pra Qual ela. que você vai me dar? Vamos ver. Eu quero um bom, hein, José? Você não veio pegar os bons e me dar o ruim, não. Dá o Star pra ela. Eu gosto. Vamos ver. Vamos ver qual que ele vai dar. Aí, ele deu o melhor, viu? Tá aí. Passa lá, vai, oferece lá pras pessoas. Ó, leva, o papai te ajuda, ou o tio Jefferson. Eu até me perdi onde a gente tá. Tô falando tantas Até esqueci emoções. também. Acho que nós estávamos falando sobre a fase mais difícil que você passou, né? Sim. Você falou. Bom, onde que nós paramos? Você lembra? Tá, mas vamos para... Gente, se nós se perder aqui, foi muito emocionante. Então, não vai assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Quais são os mitos, assim, verdades que mais te doem sobre o autismo hoje que você tem todas as informações, assim, né? Que você busca muito. O que eu mais escuto hoje é assim, quando eu falo, ele é autista. Mas os autistas são muito inteligentes, né? Assim, como se quem tem autismo tivesse que ser burro, mas não basicamente isso. Nem todos. A inteligência fora do normal, nem todos. Alguns têm, outros não. Alguns têm deficiência intelectual, que é uma comorbidade. Então, assim, não são todas as... mas necessariamente tem que ser burro, que a pessoa acha que ela vai estar desprovida de aprender. Inclusive, eu achava isso. Eu tinha medo do José Antônio não falar e eu tinha muito medo dele não aprender. Né, eu achava que eu recebendo o diagnóstico de autismo, eu estaria assinando a sentença de incapacidade dele, que ele seria incapaz de aprender. E com 3 anos e 8 meses, José Antônio estava alfabetizado, sem ninguém ensinar. E a minha cunhada apresentou as letras para ele uma vez e ele aprendeu a ler. Então, assim, ele é muito inteligente, mas ele também tem muita dificuldade. Uma coisa que eu nunca falei, porque você vai na internet só falar coisa ruim também, já tem coisa ruim suficiente. Não é que é para romantizar o autismo, mas o José Antônio foi desfraldar do cocô com 5 anos. Eu não tinha paz para levar ele na casa de um amigo, porque ele ia na casa de um amigo e eu ficava pensando o tempo inteiro que ele ia fazer cocô na roupa. Então, assim, o José Antônio, ele foi aprender a andar de bicicleta esses dias. O José Antônio não conseguia usar garfo e faca. O José Antônio não conseguia vestir a roupa, despir, ele não conseguia pentear cabelo, ele não conseguia fazer nada das coisas básicas do dia a dia, ele não conseguia. Que é uma coisa que a criança
geralmente com 2 anos e meio ali já faz. Colocar um calçado no pé, colocar um... E nem todas as crianças vão ser iguais, assim, dentro dessas limitações, né? Não, eu falo assim, a gente não deve comparar. Por um lado, me ajudou eu comparar ele com a prima dele? Ajudou. Só que hoje eu comparo ele com ele mesmo. Eu comparo o José Antônio de 1 ano atrás. O que o José Antônio faz hoje que ele não fazia 1 ano atrás? Ou o que o José Antônio faz hoje que ele não fazia 2 meses atrás? Só que cada criança tem o seu fazer tempo. Barulho aqui, amor. Também não é verdade. Cada criança tem o seu tempo dentro do marco do desenvolvimento. Ultrapassou o marco do desenvolvimento, ela está em atraso. Então, assim, uma criança, ela não andou com 1 ano e 8 meses, teve atraso motor. Isso aí não adianta nem discutir, porque é só olhar dentro do marco do desenvolvimento. Pesquisa no Google, tenha salvo. Meu filho não está fazendo isso, mas ele tem até a tal idade para não fazer. Não está fazendo, devo me preocupar? Se passou muito tempo depois do marco, deve se preocupar. Leva no médico para saber se só alguma falta de estímulo, alguma coisa. Não necessariamente a criança ter um atraso, tudo é autismo. Não. Às vezes é só falta de estímulo mesmo. Então, isso também é importante. Estar atento ao marco do desenvolvimento da criança, né? Thaís, hoje, se você pudesse deixar uma frase para Thaís, lá do início do diagnóstico, o que você faria um resumo de tudo que você viveu? Olha, eu não vou dizer que... pensando lá atrás em sofrimento, que se eu tivesse todas as informações que eu tenho hoje, que eu não sofreria. Eu sofreria, mas eu acho que eu ia sofrer tendo um norte para seguir. Então, se fosse para mim falar algo, para mim lá atrás, foi que eu tenho orgulho, né, da pessoa que eu me tornei, e que eu tô no caminho certo, que é só eu continuar. Eu acho que é isso. Mas se for pensar em questão de informação, se eu em sofrimento, eu acho que iria doer da mesma forma. Né? Eu acho que iria doer da mesma forma. Hoje aqui na Viraí, Thaís, para deixar uma informação para as pessoas, que às vezes tem pessoas passando, né, por esse problema de essa dificuldade diagnóstica, informações aqui na Viraí hoje, onde clínicas que fazem tratamento, onde levar. Clínica de tratamento Superar, a clínica Superar, e a clínica Equidade, que é uma clínica também de equipe multidisciplinar. Médicos aqui na Viraí, não indico nenhum. Não tem. Eu indico procurar ou em Umuarama, Dourados, tem ótimos médicos. Mas aqui eu acredito que não tenha neuropediatra. O ideal, se for criança, neuropediatra. E uma ótima pediatra, a doutora Cíntia, também doutora Beatriz, elas podem, né, tem um teste que aplica na criança para ver se ela está dentro do marco do desenvolvimento. Mas tem uma idade, eu não vou saber te falar até que idade que aplica, mas assim, pediatra, ela vai saber orientar se essa criança precisa passar por uma consulta com neuro ou só passar por uma avaliação com equipe multidisciplinar. Na sua família tem algum diagnóstico, você, familiar ou não? Diagnosticado, não. Mas eu fui diagnosticada com TDAH, pela médica do José Antônio, até assim. Mas de autismo, diagnóstico fechado, na minha família, não. Na família do Matheus, tem, mas assim, é muito distante. Já é, tipo assim, filho do primo do meu sogro. Mas, Fer, o autismo, ele é genético, mas ele não é necessariamente herdado. No meu caso e no caso do Matheus, nós carregamos a carga genética, né? Foram genes que se cruzaram e fizeram o José Antônio nascer autista. Então, é isso, não é geneticamente herdado. No nosso caso, Sim. Tem exames para saber, né? Tem exames genéticos que os pais ou só a criança faz e ela tem uma base ali, mas não vai mudar muito no tratamento, é meio que indiferente esses exames, assim.
Produção, conversamos quantas horas, produção? Que hoje você não tá aí me mandando, vou ficar quieta? Milagre? 55 minutos. Ó, amiga, viu? Aqui tava com Bastante vergonha, já coisa. chorou, já sorriu, já ganhou flores. Só chorei. Mas eu acho que a gente fica muito sensível, né, mas Thaís? eu sabia, eu choro. Se eu falar com qualquer pessoa, eu choro. Um dia eu fui contar pra uma mãe de uma amiga minha, eu comecei a chorar e ela ficou assim, meu Deus, Eu o que que eu te abraço. falei? Não, ela, meu Deus, eu falei algo que chateou. Aí a minha amiga, não, mãe, é que ela chora mesmo quando ela Você fala. ficou não muito liga, mais não. sensível depois de tudo isso? Ah, muito. Ao mesmo tempo sensível, mas uma mãe leoa, né? Sim. Que busca informações, que luta, que não bate na criancinha quando faz coisa feia, se controlou, Dá porque se fosse vontade. eu, não sei o que eu faria, que eu sou louca. Mas, Thaís, eu fiquei muito feliz de conhecer, né? A gente tem um parentesco em comum aí, o Sim. Gerson. Mas nunca, sempre eu vejo eles, a Bruna e o Jefferson falam muito, né, sobre a sua conduta como mãe. Inclusive a Bruna esses tempos falou, Feira, a Thaís, o Jefferson e a Bruna comentando, a Thaís mudou muito depois do José, mudou, ela transformou, a Bruna falou assim, parece que ela nasceu para ser mãe. A Bruna falou para mim esse dia. E eu sempre quis ser mãe de menino. Antes do José Antônio nascer, ele já tinha nome, acredita? Porque eu sempre falava pro Matheus, o dia que a gente tiver um filho, vai chamar José Antônio. Eu sempre falava, eu não me imagino saindo da maternidade com uma menina no colo. Não me imagino. Tanto que, assim, na primeira ultrassom, porque eu já descobri a gestação quase 18 semanas. Mas na primeira ultrassom, o médico olhou pra mim e falou, você sabe o que que é? Eu falei, é um menino. Ele, é um menino. Eu falei, ó, o José Antônio. E eu você conto quer essa ter história. mais filhos? Quero. O Matheus não quer. José Antônio quer muito ter um irmão ou uma irmã. E eu acho tão bonitinho porque eu pergunto pra ele, você quer um menino ou uma menina? Ele fala, quem sabe é Deus, mamãe. Então, assim, até um tempo atrás, eu não queria. Por conta do autismo. E eu até falo assim, pra gente dar qualidade de tratamento pro José Antônio, que graças a Deus ele faz tudo o que ele precisa fazer, né? Ele é uma criança privilegiada, né? Eu queria que todas as crianças pudessem ter o acesso que o José Antônio tem hoje, mas é difícil. Então, eu não sei se eu tivesse outra criança autista, se eu iria conseguir manter tudo isso. Entende? É muito difícil, mas eu agradeço muito a minha rede de apoio também, assim, emocional, que é a minha mãe, o meu irmão, as minhas cunhadas, né, meu sogro, a minha sogra, a escola, a clínica, meu marido, porque eu falo que é um conjunto, família, escola, tratamento e medicação, que é o crucial ali para a criança desenvolver. Então, assim, eu sou muito grata, mas eu sempre, hoje eu penso muito no lado humano do José Antônio ser sozinho. Ele não tem nenhum primo de primeiro grau. Gerson, essa foi uma direta para você. Ele não tem nenhum primo de primeiro grau. E, assim, eu vejo que ele sente, eu sinto que ele precisa de ter um irmão ou uma irmã, nem que seja para quebrar o pau, mas ele precisa ter. Então, assim, eu quero muito mesmo. O Matheus, hashtag Matheus. Vamos levantar a hashtag aí nos comentários, gente. Pra Thaís ter mais um bebê. É doido, a mãe dessa, ela tinha que ter uns 5 filhos, Deus filho, me porque livre. tudo que ela faz, Não, você tá doido? 5 é muito. Eu tenho uma de 12, uma de 4, eu não consigo. Minha filha, sabe como que é o bolo da minha filha? Mãe, preciso levar o bolo pra escola, então vamos passar no mercado e pegar pronto. É assim. Quer salgado, vamos encomendar e é pronto já. Agora você faz tudo, cara. Ah, mas não é sempre. Eu fui faço fritar tudo. uma massa de pão esse dia lá em Hoje eu casa. comprei, não deu tempo de fazer. Eu queria fazer, mas eu não tinha tempo. Não, mas amiga, não dá. Você tem dom. Eu tenho dom pra cozinhar, né, Gerson? Gerson come um frango lá em casa domingo, quase comeu a panela. Mas agora bolo, não dá. E vocês sabiam Mal que e o mal eu faço uma Matheus, gelatina. ele tinha medo de saber como eu seria como mãe? Porque eu era muito assim com cachorro, né? Envolvida com ONG, pegava cachorro. Até hoje, né, amiga? Você? Entrava na casa dos outros, catava os cachorros, brigava com o povo na rua. E era que rolo e confusão. E tinha 8 cachorros em casa e mais não sei quantos na casa de fulano. E aí o Matheus um dia falou pra mim, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei um pouco com medo, assim. Falei, meu Deus, ela é tão mãe
de cachorro, assim, como que ela vai ser como mãe de gente? Mas superou sua expectativa, Matheus? Viu? Ele tinha medo. Eu tinha medo. Mas esse homem admira você muito. A hora que eu liguei pra ele, ele falou, é pra já. Vou preparar tudo, vou lá, né? E é bom, né, Thaís? Ter uma pessoa assim que te apoia, ainda mais tudo que você passou, né? Você acha que ele foi uma base forte ali pra você? Sim, porque ele foi forte. Eu fui fraca e ele... Eu não vou dizer que ele foi forte, mas ele se demonstrou forte. Porque eu acho que se ele tivesse ficado igual eu fiquei na época, teria sido muito pior. Né? Não é, amor, que você falava, eu tenho medo de sair e te deixar sozinha, porque eu tenho medo de eu chegar aqui e você ter feito uma besteira. Porque, assim, pra mim o mundo tinha acabado. Eu não queria ver ninguém. Eu lembro que a minha prima que realmente falou você isso viveu um luto, né? Sim, ela falou bem assim, você quer conversar sobre o assunto? Eu falei, não, eu não quero conversar sobre o assunto. Assim, fui super grossa, só que hoje eu entendo que foi por amor. E você precisou passar por Sim. isso, né? Cada um E tem uma eu reação. não falo, talvez se tivesse feito dessa maneira seria diferente. Não, teria sido da mesma forma. Foi do jeito que tinha pra ser. Então, assim, eu agradeço a minha família, agradeço por ter sido naquela época, porque talvez se fosse um pouco mais tarde, talvez ele não teria evoluído tão bem, sabe? E hoje eu entendo que tudo foi por amor. Doeu, mas passou, a gente esperou, tá todo mundo muito bem hoje. A madrinha do José Antônio, ela é incrível também, assim. Ela foi incrível e é incrível. E todo mundo, toda a família, assim, a minha rede de apoio, eu falo, a minha rede de apoio é top. Thaís, olha lá naquela câmera agora e deixa uma mensagem para todas as mães que passam essa luta diária que você passa. A minha mensagem é que eu sei que é difícil, não desistam. Eu lembro que teve uma época que minha prima falou, você tem que falar, você vai fazer, tem que fazer isso, vamos correr atrás. Eu sei que é difícil, não tem recurso, mas procurem advogado, procurem a justiça e vão atrás, porque assim, o tempo não volta. O tempo não volta. Fingir o diagnóstico não vai mudar o diagnóstico. Você fingir que seu filho não tem alguma coisa, não vai solucionar o problema vai continuar ali, vai piorar. Então, e se nós mães não ajudarmos o nosso filho, quem vai ajudar? Então, assim, todo mundo segura na mão de todo mundo e ninguém solta a mão de ninguém. Se precisarem de conselhos, é só me procurar. Eu sempre falo, toda semana, Fer, toda semana alguém me procura. Graças a Deus, assim, quando eu comecei a postar sobre o José Antônio, eu falava, se eu puder ajudar uma família, tá bom. Hoje eu vejo que eu ajudei muitas famílias mesmo. Então, assim, é uma informação, alguma coisa... procurem quem tem as informações corretas. Não fique procurando na internet com quem não tem propriedade no assunto, porque vai ser mais doloroso. E o autismo, ele não é um monstro. Eu sei que às vezes essa fala minha vai falar que eu posso estar romantizando o autismo, mas a gente tem que enxergar que é uma condição do nosso filho. Ninguém quer ter filho autista, mas eles nascem com essa condição, então a gente tem que aceitar essa condição e tentar caminhar na frente da condição para eles evoluírem, e terem uma qualidade de vida melhor. Não comparem o filho de vocês com o filho da vizinha, com o filho de ninguém. Comparem ele com ele mesmo, como ele era, como ele está, e procure ajuda de profissionais capacitados. Porque se você for procurar ajuda em um profissional que não é capacitado, isso também só vai atrasar, só vai prejudicar. Então, assim, é muita coisa. Às vezes agora fico nervosa, eu não lembro, sabe, Fer? Mas, assim, é muita coisa. Tem que ter as informações certas, porque eu também tive as informações erradas e tive as corretas, né? Então, graças a Deus, as informações corretas, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha, mas eu sei que não é fácil, eu sei que tem gente que não tem condição de pagar médico, eu sei que tem gente que não tem condição de fazer nada com a criança, e isso é muito doloroso,
porque eu vejo assim, principalmente aqui no nosso município, porque em outros municípios até menores tem uma clínica dentro da APAE mesmo, que tem uma equipe multidisciplinar que fazem o tratamento adequado com as crianças. E as crianças As cidades estão mais evoluídas do que a nossa, né? Então, acho que é importante também, né, os órgãos públicos terem esse olhar, porque não é só o autismo, existem N deficiências. Então, assim, existe N crianças precisando, não é? A gente fala do autismo em si porque eu tenho o meu, mas, assim, tem várias crianças que precisam. Alguns médicos não estão nem aí, só querem realmente o dinheiro. E é muito triste ficarem de olho, cobrarem da escola também, professor de apoio, professor capacitado. E tem o direito, né? As crianças têm direito. Tem direito. E deveria ser uma coisa muito mais facilitada, né? Para as pessoas, já que é um direito. Mas é que nem o pastor que veio, a gente fez um corte dele, inclusive, eu acho que deve estar batendo 1 milhão já de visualizações o corte, estava perto de bater. E as pessoas, você tá romantizando, Sim, não sei o quê. Ninguém foi lá assistir o conteúdo completo, ninguém teve o interesse de ir lá ver que ele falou que ele não tinha condições de pagar, que ele sofreu muito, que ele não tinha plano de saúde, que ele ajudou a mulher dele, que ele é um pai, assim, que por mais que viaje pregando, ele é um pai presente. Ninguém quis ouvir, né? Mas ele falou muito sobre isso, sobre o SUS, sobre que ele não teve apoio, não teve suporte, que ele teve que gastar. Então, ele passou as dificuldades que qualquer um passa dentro do país que a gente vive hoje, Sim, né? E outra coisa, Fernanda, até quem tem condição sofre com o plano de saúde. Porque o plano de saúde, ele não quer... Gente, tem criança que tem que fazer tratamento que é 22 mil por mês. Que plano de saúde que vai querer pagar? Nenhum vai querer pagar. Então, assim, ontem eu estava conversando com uma conhecida que era daqui de Naviraí, hoje ela mora na Suíça. Ela falou assim que lá é totalmente diferente. Lá a criança, antes de ir para a escola, ela faz tratamento já. Depois ela continua dentro da escola o tratamento. Olha para você ver o nível. Então, aqui nem na PAI não faz o tratamento. Então, não tem uma clínica, não tem... Nem que seja para atender 3 vezes na semana. Não tem. Então, quem não tem dinheiro e não tem plano de saúde, não faz o tratamento. Aí a criança vai crescer com 10 anos e aí você vai poder fazer o que por ela? Nada. Não tem o que fazer. Não vai ter o que fazer. Então, é por isso que muitas crianças sofrem, a família toda sofre, o pai não aguenta, separa. Pode ver, tem índices disso, índice de separação, porque o pai não aguenta, o pai vai embora da casa, ou por não aceitar, ou por não aguentar, e aí ali fica tudo para a mãe, a carga fica para a mãe, e ali sofre todo mundo. Então não tem como, é difícil. O que foi, produção? Eu acho que a gente conversou, né? Foi muito especial essa conversa. Acho que todas as conversas que nós temos aqui, eu costumo falar que a gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? Eu não entendia nada sobre o que você falou, realmente. Você falou, Fer, o que a gente vai conversar? Eu falei, Thaís, vamos deixar fluir, é assim que eu quero. Porque às vezes se eu te mandasse um roteiro ali, tudo engessado, você já ia saber o que você falar. Então, acho que foi muito especial. Espero que eu tenha agregado na sua vida também. Com certeza. Espero que, através desse podcast, famílias possam ser alcançadas, né? Crianças podem ser alcançadas e ter voz também, né? Saber para onde recorrer. Eu até falei pro Matheus, porque tem muita gente que quer saber, mas tem vergonha de perguntar, tipo, de como foi. Só que eu recebo, assim, várias perguntas mesmo. Semana passada eu recebi de uma menina perguntando como foi para mim o processo do diagnóstico, ou o que eu fiz, que médico eu procurei. Aí agora vai ser mais fácil. Você manda o link do podcast. Assiste aí, minha filha. Vai ficar mais fácil. Fer, obrigada, tá? Eu que agradeço. Amei. Gente do céu. Nem mostrou, vira pra câmera aí. Pra cá? Olha aí, gente. Olha o laço! Sim, que lindo! Ai, que cuidado, gente, que perfeito. Thaís, eu queria agradecer você, agradecer ao Matheus, o Jefferson, que ajudou aí nessa surpresa. Obrigada. Ao José Antônio, obrigado, José Antônio, por você ter vindo participar. Você vai aparecer no YouTube, tá? Você vai assistir? Vem aqui.
Você vai falar pros seus amigos da escola, me assiste lá que eu fui num podcast. Você vai falar. Fala assim, ó, que autismo não é doença, é só uma condição. Fala aqui no microfone pra tia. Aqui. Bem comendo mesmo, porque Fala, assim, nós tá em autismo casa não aqui. é doença. Autismo não é doença, é só uma condição. Isso. Aí, e assim nós vamos finalizar essa conversa maravilhosa. Obrigada. Gente, muito obrigada e até a próxima.